Fala, galera! Beleza? E aí, galera? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao meu lado, meu querido parceiro, irmão, sócio, Diego de la Rua. E aí, meu velho? Beleza, nego? Firme. Hoje recebendo aqui um convidado muito especial, nosso querido Paulo Junec. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite aí. Vamos bater um papo legal hoje à noite. Com certeza. Antes de começar, queria dar um recadinho para vocês aí. Galera, vocês que concretam, que vendem concreto, vendedores que precisam passar orçamento de concreto, vocês precisam conhecer o Conca. O Conca é um aplicativo que a gente desenvolveu para auxiliar, né, a medir o concreto que vai na sua obra, realizar orçamentos de obra, tá? Então, vai facilitar muito a vida de vocês nesse sentido. Beleza? Conheçam o Conca, o QR Code está aí na tela. Usem e abusem. Não esquece de curtir e compartilhar a página aí, beleza? É isso aí. Bom, Paulo, eu vou passar aqui rapidinho a sua bio, depois você conta pra galera, né, como que você caiu nesse mundo louco aqui do nosso concreto. Então, o Paulo, nascido em São Paulo, né, hoje mora lá em Camboriú. Bom, hein? Camboriú. Você tá, é louco. Casado com a Milene e padrasto do Dimitri. Isso aí. Formado em administração de empresa pela IAM. Em 2005, pós-graduação em incorporação imobiliária pela FAP, 2009. Apaixonado pela maneira como a construção civil busca soluções para os desafios. Em 2009, conheceu a tecnologia do concreto permeável, que é o foco hoje do nosso bate-papo aqui. E desde então, vem dedicando a trajetória para disseminar esse produto maravilhoso, né? Que hoje ainda é tão pouco utilizado. Mas a partir de agora isso aí vai mudar, né, Paulo? Vamos mudar isso aí. Bora. Então, o Paulo inicia palestra, curso, treinamento para engenheiro, empresa, profissional, fortalecendo esse movimento, né, Paulo? Uma visão de futuro voltada para inovação e sustentabilidade urbana, né? Hoje está na Ecocreto, né, Paulo? Isso aí. Que é a empresa que está dando esse foco aí, com aditivos. Né? E esse é o nosso produto que a gente faz a liga no permeável aí. Legal, legal. Então, Paulo, fica à vontade, o microfone é seu, conta um pouco da sua história, de como que foi essa trajetória aí, né, e da onde que surgiu essa ideia de entrar para o nosso mundo. Bom, primeiro eu diria que eu acho que assim, a paixão nasce até, não tenho uma memória, mas tenho a vaga lembrança do meu pai construindo casas lá atrás, né, algumas casas para vender e aquilo ficou na minha mente. Meu primeiro emprego foi ligado à construção civil, né, na área imobiliária, estagiário ainda na faculdade, né? E vale ressaltar aqui que eu não sou técnico do setor, né? Sou formado em administração de empresa, pós-graduado com incorporação imobiliária. Então, não sou nem engenheiro, nem técnico em edificações. Então, pessoal mais técnico aí, me perdoe se eu errar algum termo técnico aí. Tranquilo. Bom, trabalhei em algumas empresas, Grupo W Torre, enfim, sempre ligado aí W Torre lá do estádio do Palmeiras. Palmeiras. Allianz. Né? Exatamente. Legal. Exatamente. Nós não gostava muito porque eu sou corintiano, mas tá tudo certo. Tá em casa, Somos dois. Somos três. Somos três aqui. É nóis. Vai Corinthians. Vai, Corinthians! Bom, e aí sempre fui ligado, né? Comecei a estagiar na parte de imobiliária, na verdade, mas também ligado à construção. Saí depois, fui trabalhar com gestão empresarial pela formação da administração, mas o mundo da construção civil já tinha me mordido, acho que lá atrás. E aí voltei, foi quando fui para a W Torre. E depois no mercado, para a gente resumir bem a história, né? Porque já não tem muito cabelo, se eu for contar toda a história vai ser longa demais. Fica à vontade. Fica à vontade. Aí em 2009, para a gente falar do assunto aí, conheci através de um americano, né, a tecnologia, e assim me apaixonei. Quando eu olhei, falei assim, não faz sentido no futuro a gente criar calçadas impermeáveis, estacionamentos, essas áreas externas elas serem impermeáveis, né? Vivendo em São Paulo ainda, né? Pensei assim, poxa, quantos problemas de alagamentos, de inundações, de enxurradas esse tipo de tecnologia pode resolver? Começamos ali um trabalho que acabou não vingando, por uma questão aí mercadologicamente técnica, né? Aí a questão da dificuldade de mão de obra, a gente sabe que concreto, assim como alguns produtos da construção civil, eles são
técnicos e você precisa de cuidados técnicos para que ele aconteça, né? Então, você tem um tempo de cura de concreto, você tem um tempo de cura, de estabilização, enfim, tudo isso aí. E o permeável aconteceu a mesma coisa ali no começo de 2011, 12, que quiseram colocar ele como um produto de prateleira e aí saiu uma coisa que não funcionou, outra coisa que não funcionou. Ah, não, isso aqui não funciona. Mas não é possível que isso aqui não funcione. É uma tecnologia que existe já há muitos anos, né? E a nossa tecnologia, o EcoCreto, ele já existe desde 1996 no mercado, fora os anos anteriores. Então, com o nosso produto, a gente já atendeu Walmart, DHL, UPS, enfim, Home Depot, várias lojas de departamento grandes aí mundo afora. Só que precisa do cuidado técnico para a instalação. E aí, naquele momento, a coisa, não vou dizer assim, desandou, mas veio as dificuldades, né? Mão de obra, que todo mundo tem dificuldade hoje, né? Mas mão de obra especializada para fazer e entregar o produto como ele deveria. E aí a empresa passou alguns anos aí se adaptando, se reinventando, como nós vamos fazer isso. E aí em 2019 nós resolvemos voltar ao mercado, mas de uma maneira mais, vamos dizer assim, fechada, né? Então hoje a gente ministra esses cursos, essas palestras, faz as homologações de instaladores para que eles tenham essa capacidade técnica de entregar aquele vídeo que você vê na internet do caminhão jogando água e a água sumindo, que é o que todo mundo quer para a sua obra, né? Que mostrou aqui num determinado episódio, né? Acho que é um dos vídeos. Foi exatamente até que a gente nem se conhecia ainda. Exatamente. Eu já acompanhava, na verdade, o Podcreto, e aí quando eu vi, eu já coloquei lá, mas esse vídeo aqui é nosso. Foi. É verdade. Mas a gente fica feliz. No fim, a gente fica muito feliz de saber e ver que o pessoal está acompanhando, que está buscando essas tecnologias, mesmo no episódio lá passado, né, onde foi conversado sobre o assunto. E aí de lá, desde 2009 para cá, a gente vem fazendo um trabalho literalmente de formiguinha, né? Viajando o país todo aí, ensinando o pessoal, dando as informações, fazendo treinamento, capacitação, porque, querendo ou não, assim, quando a gente passa para o poder público a existência de um concreto permeável, que ele passa a ser resistente, consegue atender tráfego de veículos, tráfego de caminhões, ele deixa de ser aquele produto que era do cantinho da obra e passa a ser realmente uma solução de infraestrutura urbana. Aí as prefeituras falam, opa, eu quero isso aí. E aí a gente fala assim, ok, só que não dá para pegar qualquer um. Você tem que saber quem está contratando. E aí a gente entra nessas outras questões mais técnicas, né, de trabalhar com pessoas que já estão gabaritadas ou que conhecem, para que realmente aquilo que a gente vê nos vídeos, né, realmente aconteça na vida real. Eu acho que, sim, uma dificuldade que também o PUC, né, que é o pavimento urbano, tá passando, né, cara? Sim. Porque a hora que você vai para poder público, é licitação, né? E daí a licitação normalmente é o quê? Menor preço. Então entra um monte de cara, muitas vezes lá, que não tem esse know-how para fazer o negócio e bate no peito, não, eu faço. Então, vou fazer um concreto, um alisamento, né? Porque o concreto, o PUC, a concreteira, entregar o traço é o de menos, né, cara? Sim. Eu acredito que também o concreto permeável, a concreteira misturar lá os materiais, colocar o aditivo, isso é o de menos. Agora a execução, cara, é outra história e é o que vai dar a qualidade e vai fazer o produto funcionar, né? Por isso que, assim, eu também no começo do PUC, que eles começaram, né, a BCP, junto com algumas cimenteiras, pessoal da Supremo, visitei muitas prefeituras aqui na região e sempre foi um receio nosso, assim, né, de como que ele vai estruturar as licitações para conseguir colocar pessoal qualificado para executar. Aí entra acervo, entra várias coisas que você consegue, né? Mas como que você vai ter acervo de uma coisa que é nova? E aí aí eu vou dividir já, eu tenho que agora tomar cuidado aqui para não abrir, mas assim, eu vou dividir exatamente aconteceu isso com uma cidade. A gente chegou, o secretário olhou e falou assim, eu quero isso. Trocou o material numa praça que já tinha sido licitada para uso do permeável.
E aí eu tava em viagem, tava em São Paulo, era, acho que se não me engano até a época da Concrete Show. Tava em São Paulo. E o empreiteiro me ligando, eu quero fazer, eu quero receber, eu quero entregar a obra. Ele falou assim, tá, mas você já trabalhou com isso? Não, e tal. E eu conhecia bem a região que ele estava, né? Não, o cara, meu empreiteiro já trabalhou com isso, ele sabe o que está fazendo, pode ficar tranquilo, me vende produto, me vende o aditivo, porque precisava de resistência. Né? É uma praça onde é uma coleta, é uma área de... É um PEV, né? Um ponto de entrega voluntária de resíduos. Sim. Então, uma vez por semana, o caminhão vai lá e recolhe os resíduos. Então, se o concreto não tiver resistência, a primeira ida do caminhão foi para o espaço concreto. E a gente ficou nesse limbo. E eu, né, empreiteiro me impressionando, e eu tentando segurar e explicando para a prefeitura, e ó, chegou no momento que ó, não dá mais para a gente segurar. Né, porque tem que fazer. Então, foi e aconteceu. Dito e feito, a gente teve que refazer várias etapas da obra, porque não deu certo. Na verdade, o que acontece? É bem o que você falou, o concreto não é o problema. Né? Saindo um pouco do mundo do concreto, o concreto ali é a receita do bolo. Mas depois, a hora que você vai desenformar o bolo, é que tem que tomar cuidado. Entendeu? Fazer então, assim, a execução ali é exatamente essa hora. Então, se não tiver um pessoal caprichoso, atencioso, que cuida dos detalhes ligados ao concreto, a chance de dar problema é grande. A excelência do concreto e dos produtos vinculados ao concreto está na execução. Exato. A excelência do produto está na execução. Hoje você tem grandes automações que muito boas, né? Nós temos a Cartrack, abraço pro Victor e toda a equipe da Cartrack. Mas a receita sai no slump correto, tudo. Mas aí, como que vão utilizar? Né? Você tem uma água de reserva. Se o cara coloca uma água a mais concreta, ele já acabou com o seu traço. Entendeu? A litragem a mais que ele coloca ali, você já começa a contar MPA menos. É o famoso, vamos deixar o concreto molinho para ficar mais fácil. Desce água, né? Então, a gente tenta empurrar hoje no mercado também, né, concretos já com slumps maiores, né? Por que não pede um slump 140 em vez de pegar um slump 100? Né? O 140 é bem melhor, 160. Hoje, em grandes centros, São Paulo, Campinas, né, Sorocaba, é de 180 para cima. Sim. Exatamente por causa disso. Você ter um gasto de energia baixo para dar trabalhabilidade naquele concreto. Ele já chega pronto. E ele chega exatamente com essa folga de trabalhabilidade. Mesmo que ele perca um pouco de abatimento ali, porque é natural do concreto perder um pouco de abatimento, ele ainda vai estar fluido, né? Sim. Então, a excelência do concreto está linkada na aplicação. E conta um pouco pra gente, Paulo, qual que é a maior dificuldade nessa execução, na sua opinião, de fazer o pavimento permeável nas características que ele foi projetado para ser... A primeira, acho que grande dificuldade, até já ia pegar da fala do Diego ali, essa questão da água para deixar ele mais molinho. O permeável é um concreto sem slump 1. Slump 0, aliás. Zero, seco. Tipo um concreto compactado a rolo, parecido. Assim. Parecido, seco. Se você fizer um teste de slump, ele vai ficar o conezinho lá intacto. Né? Esse é o correto dele. E aí vem a história da água. O permeável, você vai usar a água basicamente para envolver o agregado e fazer com que o cimento fique ali grudado no agregado. Se você colocar mais água do que ele pode, aquilo ali vai virar uma nata, e na hora que você descartar ele com o caminhão lá na obra, descarregar ele, o que vai acontecer? Essa nata do cimento sobe, você tem um pátio de brita solto em cima e um concreto firme, fechado embaixo, que não vai estar mais permeável. Sim. Então, o cuidado com a água dele é crucial. Porque se passar, você não tem como corrigir. Diferente como outros concretos aí, né? Vamos trabalhar assim os convencionais. Você ainda, né, tem retardante, tem outros produtos, você pode corrigir ele. No permeável, se você passar da água, não tem correção. Ele vira descarte e você perdeu. A água é apenas para dar a ligação, né, a reação química entre a água e o cimento. A água, na verdade, ela vai servir para fazer o cimento colar no agregado.
Dissolver o cimento só para Dissolver o isso. cimento, porque o cimento tem pó, senão nem água ia colocar, né? Se fosse tipo cola, aquelas cola branca, né? Aí não precisava de água. E explica pra galera, então, o agregado miúdo, ele tá 100% fora do permeável ou utiliza um pouco né, só apenas agregados graúdos? Areia é 100% zero? Zero, a gente vai usar areia em casos assim de extrema resistência. Assim, aí nós já estamos falando de outro tipo de produto. 40 toneladas por roda, né? Aí não falando daquelas reach stackers, aquelas empilhadeiras de portuárias, né? Aí a gente está trabalhando na área de mineração, né? Inclusive teve áreas de mineração já fora do país também, mas teve áreas de mineração que já utilizaram o Ecocreto como tecnologia. Obviamente ele perdeu com o tempo a capacidade dele de permeabilidade por causa dos finos, né, no ar, numa área de mineração. Vai incorporando, né? Mas foi um teste de resistência, né? Então, areia praticamente zero. Malha de aço ou de vidro, zero. Fibra também não usamos, zero. Concreto na concepção mais pura. Água, cimento, o agregado, aí de acordo com a granulometria necessária para dar o acabamento, né? E aí o nosso produto, que é o Ecocreto, que é a cola. Então a água vai fazer o cimento ficar colado, ficar grudado no agregado, e aí o nosso produto vem para fazer com que o concreto reaja e dê a resistência necessária lá ao pedido em projeto. Ele que dá aderência, então. Aí. Ele que vai dar aderência. Que show, né? E quanto que usa, assim, em média? É por quilo de cimento? É por metro cúbico? A relação do uso do aditivo é a padrão, né? 3% do peso de cimento. Né? A gente trabalha já o mesmo padrão aí que todo mundo para não confundir. A gente trabalha hoje com embalagens já pré-pensadas no caminhão, no concreto usinado, que geralmente ele vai trabalhar com 4 cúbicos ou no máximo 6 cúbicos, né? Então a gente também... Concreto de guia, não dá para você sair com 8 metros. Nem exatamente. Então assim, aí o balde, ele já vai em baldes com 19 litros, que é basicamente já uma medida para cada 2 metros cúbicos. Então tu vai mandar o caminhão lá com 4 metros cúbicos, chegou na obra, não tem segredo. O cara abre lá 2 baldes e joga dentro do caminhão. Tem aquele negócio de ficar medindo aí litragem. Dosa na obra, não pode dosar na central, né? Primeiro que ele tem um processo de acelera na pega. Então a gente sempre indica que ele seja adicionado na obra. Né? Aí você vai ter um tempo aí de 1 hora da tua usina até a obra, tá? De deslocamento. Aditivou, aí você tem mais 1 hora, 1 hora e meia para trabalhar com ele. Dependendo do dia e da umidade, né? E ele é por consumo, ele é um concreto por consumo de cimento. Ele é um concreto que a gente estabelece ele por consumo de cimento, não por FCK ou por MPA. Parecido com guia também nesse. Mas a forma de medir a resistência dele é no corpo de prova convencional mesmo. Sim. Rompimento axial, para você saber como que tá, né, quantas toneladas aguenta. Sim, mas aí o que a gente tem de histórico é que ele dá uma diferença bem grande, porque a gente vai no laboratório, né, como a gente teve lá hoje fazendo uns permeáveis lá com a turma de vocês, a gente compacta na mão. Na obra vai compactar com alisador, vai compactar com placa vibratória, a compactação mecânica vai fazer com que esse agregado ele tenha uma certa vibração, se acomode de uma forma melhor e aumente a resistência. Então, geralmente dá uma diferença aí de 5, já chegou a dar até 10 MPAs de um concreto feito em laboratório e do mesmo concreto executado na obra. Então, assim, às vezes vai fazer no laboratório lá de compressão, dá 12. Aí tu vai na obra, dá 21, 22. Cara, que você falou, em 2010 eu fiz um estágio na BCP. Abraço pra galera da BCP. Abraço. Em 2010 eu fiz 1 ano de estágio lá. Depois que eu me formei, eu fui pra lá. E tava sendo testado lá já o concreto permeável, cara. Eles tinham lá uma amostra cilíndrica e daí colocava água, jogava pressão nessa água e media a permeabilidade do concreto. Então, que nem você falou, é um produto que tá faz tempo no mercado, só que o nosso mercado ele demora para absorver as novas tecnologias, né, cara? Eu penso assim, olhando talvez um pouco fora da caixa, né, como não engenheiro, não tão dentro do setor, pensando fora da caixa,
Eu acho que assim, a demora está um pouco também na responsabilidade civil técnica que o engenheiro, o arquiteto tem pela questão do material. E aí muitos deles acabam... não, primeiro deixa eu ver como é que vai ser para avaliar. Né? Em 2009, quando a gente fez a primeira inserção da tecnologia do Brasil, nós fizemos uma vaga lá na BCP. Um abraço lá ao Cláudio, né? Claudião. O Claudião lá que fez conosco lá, usou. Nós usamos as normas americanas, a STM, inclusive já tem a ABNT, né? Sim. Agora que foi, né, a primeira foi 2015, mas foi baseada na STM americana. E a gente seguiu aquele padrão americano lá em 2009, né? E que pedia 60 litros metros quadrados por minuto de velocidade com que essa água percolava pelo sistema, né? E com a nossa tecnologia a gente atingiu 600. Nossa, 10 vezes mais que a norma. É o que remete ao vídeo da betoneira soltando um monte de água em cima do pavimento e ele absorvendo aquilo como se estivesse passando direto, né, cara? É fantástico. E o que você falou da questão dos finos irem entrando com o tempo, tipo assim, até a gente tava comentando aqui mais cedo, você tava falando do estádio lá no México, né, que vai ser... Aí, no caso, o cara vai jogar um bidim por cima, alguma coisa para evitar que esses finos entrem uma manta, alguma coisa para tipo, ter uma durabilidade maior? Não, aí assim, eu vou separar primeiro as duas situações. Você tem 3 formas de utilizar a tecnologia do permeável. A primeira, utilizando toda aquela área como sistema de captação de água, para reuso, ou porque você não pode deixar aquela água infiltrar no solo, por algum problema você tem que captar. Então aí você vai blindar aquilo, toda essa caixa, vamos dizer assim, com lona e tudo, para que essa água seja direcionada para algum lugar. A segunda que a gente fala que ela eu digo que é a que o pessoal mais usa hoje, que é, voltando àquela questão dos engenheiros, que eu acho que é aquela questão assim, será que isso funciona mesmo? Ele faz o permeável, mas com uma drenagem na base de brita, né? Para garantir, porque você não, se esse solo aqui não absorver a água, tal, essa água vai voltar, então eu vou botar um dreno corrugado aqui nessa base, porque se essa água resolver subir, eu tenho para onde jogar ela, né? E a terceira que é 100% permeável, né? E aí essa aí fica a dica para o pessoal de área permeável, é o que você consegue aprovar como área permeável no teu empreendimento. Se você fizer um sistema de captação, aí algumas prefeituras, né, não posso falar por todas, mas elas não vão aceitar essa área como permeável, porque você está captando essa água, então em determinado momento essa água vai voltar para o sistema... vai ir para algum lugar. Vai voltar para o sistema pluvial da cidade, em determinado momento. Para aprovar como área permeável, aí sim, você tem que montar toda essa estrutura 100% permeável, contando com a absorção do solo. E aí a gente entra na definição, né? Como que define o projeto do permeável? O projeto do permeável a gente define, primeiro, conhecendo o solo que a gente tem ali. Então você tem que entender qual é a capacidade de absorção desse solo e se ele tem resistência mecânica para o que ele vai ser exposto. Depois você vai definir, depois você vai pegar o índice pluviométrico local. Ah, não tem. Busca ali o mais próximo e tal. E eu sempre digo assim, busca o pior da história. Tá? Para quê? Para definir esta base que vai ficar, né? Então vamos usar aqui a mesa, né, como exemplo, né? Você tem teu solo, você vai fazer uma base de brita, né? Vou usar a xícara aqui como exemplo, você vai fazer uma base de brita e por cima você vai entrar com permeável. O solo, você vai saber a capacidade dele de absorver água. Com o índice pluviométrico, você consegue dimensionar essa base para que ela funcione como um bolsão de retenção de água. E aí é um outro ganho para as prefeituras. Por quê? Porque não precisa mais desapropriar a área para fazer piscinão. Você faz um piscinão na própria cidade, em vários pontos da cidade, né? Utilizando as próprias vias de acesso, calçadas. Exatamente. E aí por cima você entra com permeável. Aí você tem que saber qual é o uso que vai dar, que vai determinar essa espessura de concreto permeável que você vai colocar. O que nós, Ecocreto, recomendamos? Né? Nós recomendamos que na base de cálculo a gente desconsidere
a capacidade do solo de absorver água. Então você pega aquele pior chuva da história e cria uma base onde, se vier aquela pior chuva da história, você tem um piscinão que vai reter aquela água ali embaixo para ser evaporada. Mas, na verdade, você tem o solo como uma segunda... Sim, né? Como uma segurança. Absorção, né? Mas ainda o pessoal ainda prefere colocar um tubo dreno bidinho ali para... É o medo, né? Exatamente. Tudo que é novo dá medo, né, nas pessoas, né? Por isso que a gente tava também comentando. É tão difícil aqui no Brasil você emplacar um sistema construtivo novo. Você vê steel frame, é uma coisa que, pô, tá? É uma das coisas hoje que é mais usada até do novo. Mas mesmo assim ainda não está sendo utilizado na capacidade que poderia estar. Sim. Porque a galera ainda fica, não, ó, meu pedreiro sabe fazer tijolo, alvenaria e concreto armado e vamos ficar nisso aqui. Né? Imagina que essa paredinha aqui vai servir. E esse gesso aí, esse drywall aí, não sei o quê. E as sarjetas, guias, em concreto drenante, elas são feitas na máquina extrusora mesmo. Normal, como é feito com concreto, a guia extrusada. A gente já ouviu relatos, eu ainda não fiz nenhuma, né? Concreto não fez nenhuma ainda com extrusora. Estamos por fazer com o pessoal aí. Depois a gente faz, manda eles aqui para conversar com vocês também. Estamos por fazer aí, estamos trabalhando para fazer isso, mas eu especificamente não fiz. Mas já conheço relatos de gente aí que andou fazendo, né? E... Só queria voltar ao ponto lá que tu falou do estádio, pra gente também não perder, né? Sim. Hoje mesmo eu recebi um vídeo lá da Matriz, né, no México. Um dos estádios da Copa de 2026 utiliza a nossa tecnologia como drenagem do campo e drenagem de todo o entorno do estádio, né? Mas o vídeo em si que viralizou foi a questão da drenagem do campo. Choveu, assim, terrivelmente na região do estádio. Tanto que o pessoal da FIFA e da seleção mexicana falou, não vai dar pra gente treinar hoje, esquece, vamos para casa e vamos esperar a chuva passar. Só que nesse vamos esperar a chuva passar, ficou todo mundo preso no estádio porque a cidade inteira tava um caos por causa da chuva. E 40 minutos depois o gramado tava sequinho. E aí, mas como isso? E aí... enfim, funcionários da FIFA que nem sabiam que tinham lá, foram atrás e virou já uma referência para alguns estádios que estão sendo ainda preparados para a Copa do Mundo com o uso da tecnologia, né? Que também, né, do Ecocreto, que também nós temos o certificado da FIFA, né, de atender a drenagem de um campo de futebol. E aí sim, aí a gente usou a manta geotêxtil para poder entrar com a terra e poder plantar a grama por cima. Senão essa terra além dela passar, ela também acaba com o tempo entupindo o próprio permeável, né? Então, nesse caso, a gente utilizou a manta. Então, assim, dá para usar também, por exemplo, a gente pegar parques públicos, calçadas, mas vamos pegar uma área pública, uma praça, que não quero concretar, mas queria tornar essa área um piscinão dentro da cidade. Não tem problema, a gente faz dela um grande piscinão, só que aí, nesse caso, a manta entra só para que a terra não ultrapasse, não colmate e não entupa o sistema. Legal, e assim, pelo que eu entendi, cara, você poderia fazer aí um PUCP, sei lá, um pavimento urbano de concreto permeável. Exatamente. Né? Isso aí acabaria com o problema, cara, de enchente em todas as cidades, na verdade, que na realidade... Você pegar todos os pavimentos, as ruas... Enchente, enxurrada... Itapeva, ela é um vale, né? Descidas e subidas. Montanha. E nas partes baixas é onde tem as enchentes quando chove muito. Então, se você, nessas principais vias que você sabe que tem ali a aceleração de água, você fizesse um trecho lá, sei lá, nas principais ruas, 50, 100 metros ali de pavimento permeável, você tiraria toda essa aceleração d'água, entendeu? Então você não ia deixar a água chegar lá embaixo. Né? Exatamente. Geralmente o pessoal pensa em solução, onde alaga? Ali. Aí fica todo mundo olhando para ali. Não, peraí, onde é a zona de contribuição dessa água que chega ali? E aí você vai trabalhar com o Ecocreto nessas zonas para que você faça a retenção ou desaceleração por onde desce, dessa água. Outro ponto que
que a gente vem, e aí é o que a gente vem trabalhando na questão do PUC, é o uso da sarjeta permeável. Porque como o permeável tem um custo um pouco mais elevado do que o concreto com a fibra e tudo mais, a ideia é que a gente trabalhe as vias em concreto com a fibra e as sarjetas e as guias em impermeável. E aí você também tira aquela galeria que fica embaixo do leito carroçável, né, debaixo da rua, para as laterais. Então, se você tiver qualquer problema de drenagem, tu não precisa mais fechar a via inteira. Você só trabalha as laterais e interdita uma parte da via. Então, você não tem mais essa dificuldade na hora da manutenção de ter que... Né? Eu não sei, eu tava vindo pra cá pro estúdio, por exemplo, tinha uma via fechada. Eu não sei se era mesmo. Capela tá obras a todo vapor aqui. Essa Besp aqui tá. Mas daí você pensa, né? A aquaplanagem é um problema seríssimo também. Nas nossas rodovias, né? Nesses dias que tava chovendo bastante, você vai com o carro, se você não tiver uma certa experiência ali quando ele entra em aquaplanagem, você acaba sofrendo um acidente. Então, nas rodovias... né? Nas rodovias mesmo, onde são feitas as canaletas. Se essas canaletas fossem feitas em impermeável, entendeu? Porque a canaleta não é uma via de tráfego, não precisava nem ser algo tão resistente, né? Mas, pô, cara, ia escoar a água muito mais rápido, entendeu? Talvez um pequeno trecho do acostamento e a canaleta. Ia arrebentar, cara. Sim, uma outra coisa... Teria que virar norma. Eu ia gostar bastante. Se alguém quiser transformar em norma, tamo aí, vamos ajudar aí. Um outro ponto importante nessas questões das canaletas e da drenagem de rodovia, né? A gente chegou até a ter uma conversa com o pessoal da CCR na época. E um ponto importante da questão de usar o permeável, e que ficou muito latente na época, foi a questão das escadas hidráulicas. Que às vezes eles têm escadas hidráulicas de volumes tremendos e que exigem um reforço, né, uma estrutura para aguentar um volume de água tremendo. E quando a gente quando o projetista ele opta por usar o permeável, ele está desacelerando. Então aquela água que em 30 segundos estava aqui e está aqui embaixo, ela vai demorar 2 minutos, 3 minutos para chegar naquele ponto mais baixo. Então você não precisa mais criar talvez aquelas superestruturas, né? Lógico que a gente está falando, varia de projeto para projeto, situação para situação, né? Mas você não precisa mais criar aquelas superestruturas de drenagem que muitas vezes acaba tendo em alguns pontos da estrada por causa de volume. Né? Falou de aquaplanagem. Eu tive 2 acidentes indo para reuniões em São Paulo. Aquaplanagem, né? Até brinquei, acho que na verdade foi depois do segundo que eu tive uma reunião com o pessoal. Fazer alguma coisa a respeito disso, né? Não, tá ficando caro ir para São Paulo de carro. Porque apesar dessas mega estruturas que são feitas e escadas e tudo, quando chove mesmo, não segura, cara. Não segura. Você vê ela ali, você fala, nossa, o carro vai aquaplanar. E você sente, o bicho já entra ali, já flutua, entendeu? Então, eu acredito, isso eu falo bastante, faz tempo já por rua, né? Tinha que ser feito um sistema mais bruto de drenagem, entendeu? E eu acho que o permeável, tenho certeza que entraria isso daí e solucionaria esse problema. E aí, voltando aqui, eu não conhecia Itapeva, e estava comentando com vocês aqui antes da gente entrar exatamente isso, né? Que é uma área de muita morraria. Problemas de enxurradas aqui devem ser muito comuns. Então, assim, é uma situação assim, muito simples de você resolver. E essa questão que você falou... Aquele pulo de 2 metros, quando você... Você tá ali, você tem que medir a enxurrada, você, entendeu? Aqui a enxurrada que você falou da captação, né, que vem, como a cidade é montanhosa, é vale, então a gente tem um problema que agora parece que resolveu, né? Por exemplo, lá no antigo camelódromo, lá, galera de Itapeva. Cara, várias e várias vezes a rua cedeu ali, morreu gente, porque vinha água da cidade inteira, né? O sistema de captação... que antigamente era um rio ali, então eles tamponaram esse rio, o sistema de captação não dava conta e simplesmente desmoronava a rua. E daí, até na antiga casa que eu morei, até onde o Diego tá se mudando agora, atrás da nossa casa fazia uma cachoeira
né? Porque tinha a casa assim, na parte de trás fazia uma cachoeira e na pracinha que tem na frente virava um lago. Que é o que era antigamente. Era um rio e um lago lá embaixo, entendeu? Então a natureza, ela vai voltando. Eu brinco muito com os engenheiros, que às vezes eu vou conversar com eles e aí eu vejo que tá muito resistente e falo, olha, eu sei que vocês passaram 5 anos entendendo assim, a água é sua inimiga, livre-se dela. Eu vim aqui para dizer o contrário, né? A água ela vai passar a ser amiga do projeto, né? E lógico, né? Tudo tem as suas questões técnicas, mas quando opta pelo uso do Ecocreta, a gente sempre trabalha essa questão da água como amiga do resultado. Você falou do camelô, me lembrou de uma situação na Cidade do México. A Cidade do México tinha uma área, juntava 4 sistemas de captação da área pluvial. Quando chovia torrencialmente, chegava naquela área, a água subia, meio metro. Ah, não é muita coisa, mas meio metro d'água é meio metro d'água, não é? Nossa, cara. Né? E depois, depois de 40 minutos, 1 hora, aquela água descia de novo para o sistema pluvial e escoava, mas na hora do pico da chuva ela trazia o problema urbano. Como foi solucionado? Foi retirado todo o pavimento asfáltico que existia. Quanto que a água subia? Meio metro. Foi feito meio metro, um pouquinho mais, mas meio metro de base, rachão, pedra 1 e tal, e depois entrou-se com permeável por cima. A água sumiu? Não. Teve que aumentar a galeria? Não. Teve que fazer intervenção pela cidade inteira? Não. Simplesmente aquele problema que era pontual durante meia hora, 1 hora, que depois se escoava normal pela galeria, ele só está invisível aos olhos. Mas ela enche aquela base toda. Sim, mas não transborda. E não transborda. Não tem mais o problema hoje. Chove, torrencial que for. A água vem ali, vai, aquele pequeno piscinão funciona, depois escoa toda a água. Porque é o que você falou, não tem como você eliminar a água, não tem como você eliminar um rio. Né? Porque uma época no Brasil era assim, virou moda tamponar rio, né? Tem em São Carlos, eu morei em São Carlos, tem grandes problemas lá com isso também. Né? Então tinha um rio, passava no meio da cidade, mas eu quero construir aqui e tal. Como que a gente vai fazer? Canalizar esse rio aí, colocava um tubão embaixo, fechava por cima e pronto, o rio sumiu. O rio sumiu, o rio acabou. Não, ele tá ali, meu irmão. E esse negócio que você falou de pegar a pior da história... E o pior, ele tá ali, ele não vai deixar de existir, na hora da chuva ele vai pedir pra subir. Você vai lembrar dele. Ele vai pedir pra subir. Vai lembrar dele. Vai aparecer. E você falou, né, quando você vai fazer um projeto hídrico, normalmente, você pega dentro da hidrologia, né, do índice pluviométrico, em tempo. Então, você pode pegar 50 anos, você pode pegar 100 anos, você pode pegar 150 anos... Normalmente, quanto menor o tempo, mais barato o projeto. Entendeu? Porque você fala, quando foi a última chuva foda que teve? Foi em 1920. Então vamos pegar 1930 pra frente? Esquece essa chuva aí, cara, que vai encarecer. Não vai chover assim mais. E vai. Porque o clima, ele é assim, né, cara? Ele é cíclico. Então, de tempo em tempo, você tem essas catástrofes que ocorrem, né? Que são naturais. E se você não estiver preparado para isso, você vai ter o problema, cara. Então, assim, deve fazer um merchan aqui agora para você. Os prefeitos aí, o pessoal que constrói. Você sabe hoje, se todas as prefeituras têm um índice de permeabilidade do projeto, isso aí te dá muita dor de cabeça às vezes, de como resolver isso. Conheçam esse produto, conheçam esse cara. Tá? Procurem ele, treinem a sua equipe, procurem o conhecimento com ele. E vocês vão resolver, vão ajudar a vida de muita gente. Isso aí é um produto que vai revolucionar, não vou falar não, porque ele vai revolucionar, né, a drenagem urbana e a drenagem de uma maneira geral no Brasil e no mundo. Como já tá revolucionando. No mundo já está revolucionando, né? E aí entra a questão, toda prefeitura ela tem que fazer a ciclovia, ciclofaixa. Hoje é uma realidade isso. Então tem que ter lá o lugar para o pedestre, tem que ter lugar... Faz impermeável. E hoje, né, Paulo, como eu questionei você anteriormente, a gente pode já aplicar no Ecocreto o óxido ferroso, né? E já fazer ele colorido, galera. Sim.
Então você já pode fazer sua ciclofaixa lá, não precisa pintar depois, pode pintar também, mas você não precisa. Você pode já fazer ela vermelha, você pode já fazer ela verde, entendeu? Você aplica o produto e ele, se tiver qualquer desgaste ali embaixo, vai estar verde do mesmo jeito. Nós fizemos um ao vivo numa feira de construção civil agora em Santa Catarina, lá, na Construir aí. E vamos fazer agora, só não sei se vai ser colorido, no Ibracon agora, e no final do mês em Curitiba, no Congresso Brasileiro de Concreto, nós vamos fazer um ao vivo também. Se você tiver algum vídeo que você quiser dessas aplicações, a gente coloca depois na descrição desse episódio, pra galera já ver isso daí, já na prática. Não, a gente... Estaremos lá, né, Ibracon. Então, vamos pronto, já vamos gravar outro vídeo lá. Um lá, né? Nós vamos fazer um ao vivo. Eu só não... A gente teve algumas reuniões já, algumas conversas em grupo, eu só não sei se ele vai ser pigmentado ou não. Eu acredito que sim. Porque na questão do PUC a gente vem trabalhando o permeável como dispositivo de drenagem, não como pavimento em si ainda, né? E aí, o que a gente define no PUC? Ele funcionou como sarjeta permeável, ou quando você tem a ciclofaixa no projeto da via, você transfere toda a drenagem para baixo da ciclofaixa. Então você faz a via já com caimento para a ciclofaixa. Você não precisa ter 2 caimentos. Você faz um caimento só. Que top. Economia na parte do caimento, da inclinação da obra também. Vamos falar agora de custo, né? Você falou que ele é mais caro que o PUC. O que é que encarece? O consumo de cimento é alto? Porque a brita é uma coisa barata, né? Até mais barato que a areia hoje. Tá caro agora, mas é a mais barata. Mas é mais barato que a areia, né? A areia tá cada vez mais caro, né? Porque cada vez mais difícil, né? Você ter areia, principalmente areia natural. Mas o que encarece? É o aditivo que é caro? É o cimento que tem que ter um consumo grande? Ele aumenta a questão do consumo de cimento, mas não tão significativamente, tá? Mas o nosso aditivo ele ainda vem de fora. Então, eu tenho essa questão de custo do Brasil, né? Compra por quando coloco, nacionaliza, ele vira 2. Aí eu tenho que pagar todos os impostos de novo, quase vira 3. Aí vira 20. E a hora que você tiver lucro, você tem que pagar mais imposto. Né? E no mercado que briga por centavo, né? Mas essa tendência, o produto sendo mais utilizado e você nacionalizando, a tendência é... Mas a gente tá falando de caro, desculpa, mas tá falando de caro em média... Quantos reais o metro cúbico desse produto? Tá. Então, aí vamos lá. Pessoal que tá ouvindo assim, senta na cadeira... Muda de cada região para região. Só vou brincar aqui, mas... Só para esclarecer. Só para brincar com o pessoal aí que faz do orçamento, né? Sentadinho na cadeira. Não assustem com o valor. A economia está no todo da obra. Já vou explicar. O cúbico do permeável, do nosso concreto permeável, ele vai girar em torno de 800 a R$1.000 aí, como você falou, depende da região, custo de cimento e tudo mais, mão de obra. Sim. Mas é quase o dobro do valor do metro cúbico de concreto, né? Só que você tem que lembrar, não tem drenagem, você não tem malha, você não tem fibra, você tem uma obra mais rápida, né? E um produto ecologicamente sustentável e que hoje você também consegue entrar em algumas vantagens tributárias de IPTU em algumas cidades, porque está usando um produto sustentável. Celulide, celular, aqua, um monte de variações de selos que existem aí de sustentabilidade, que valorizam o empreendimento como um todo, né? O preço de instalação final dele vai variar entre calçadas aí, entre 140, 180, R$200, dependendo da região, tá? É uma variação grande, né? É metro quadrado. Então, aí eu já estou entrando... Para ver que o preço final, no final, ele não é tão caro. Tá meio que dentro, né? Porque aí entram algumas situações. Primeiro, economia de drenagem, economia de aditivos ou materiais auxiliares para adicionar resistência e tudo mais. E uma obra mais rápida. E aí a gente tem a questão que o custo do empreiteiro na obra pesa. Mais do que o concreto. Né? Mais do que alguns maquinários, algumas coisas. Então, o custo do concreto em si, ele não vai pesar, o que vai pesar é o custo do empreiteiro. Então, como ele tem uma obra mais rápida e você tem economia em drenagens, em outros sistemas, no fim, no todo, ele acaba sendo, mas ele vai variar ali de 10% a 20% mais caro aí do que umas situações tradicionais. Mas a questão também, né, cara, você falar numa rodovia que você citou lá, a CCR, né?
Uma das coisas mais caras dentro do projeto de uma rodovia é o sistema de drenagem. Então, mas só para não perder o gancho, não precisa ir em rodovia. Loteamento. A gente recebeu aqui um abraço, Dilson. Um cara, ele é um loteador, entendeu? O mais caro para ele é essa etapa. E aí, assim, eu tenho... Ele compartilhou com a gente aqui. Tenho duas situações em Santa Catarina, um loteamento e um condomínio fechado. O loteamento acabou... Está sendo por uma questão de exigência da prefeitura, porque é uma área com problemas mesmo já de alagamentos e tal, então é uma questão de mitigar ou tentar impedir que o problema permaneça naquele bairro, né? E um condomínio fechado, onde, na verdade, quando fizeram uma pesquisa do condomínio com o pavimento de concreto e com o pavimento tradicional, a valorização do lote foi em 30%. Ou seja, ele custa 20% mais, mas o lote dele valorizou em 30% na pesquisa. Uhum. Então, também tem a questão da valorização imobiliária. Porque acaba que aquela sensação, né? Eu tenho uma rua permeável, uma calçada permeável aqui, uma estrutura permeável na minha região, traz a segurança de que eu estou livre de alagamentos e inundações. Né? Lógico, milagre a gente não vai fazer. O projeto tem que estar bem dimensionado, tudo tem que estar muito bem feito. Mas é possível sim. Então, quando usa também a questão da valorização imobiliária, acaba compensando. Sabe, à medida que a gente conversa de PUC, a gente fala de pavimento permeável, né, de concreto, você começa a olhar, cara, assim, que o asfalto não é uma coisa legal. Sabe, não é falando mal do pessoal que vive disso, mas o asfalto, por exemplo, antigamente as ruas das cidades eram todas de paralelepípedo, né? Aquelas pedras e tal. Depois veio a lajota. A hora que começou os BO mesmo foi a hora que entrou o bendito do asfalto. E daí impermeabilizou tudo. Porque querendo ou não, aqueles paralelepípedos, eles eram, de certa forma, mais permeáveis. Com certeza. Entendeu? Muito mais permeáveis. Até as lajotas. Né? As lajotas até o intertravado, a lajota, né? Ela tem a junta ali que vai... Sentado na areia. E assim, fora o alto custo de manutenção. Né? Porque o asfalto, assim... um pouco pela execução, né? Que a gente vê, até hoje, tem muitas obras que tem um projeto legal... Porém, não é executado esse projeto da maneira que tem que ser. Né? Tem isso. E aí é uma pista que é para durar 10 anos, dura 2, 3, você já tá lá tapando buraco e não sei o quê. A gente mais vê em rodovia aí, né? A galera que tá assistindo sabe disso, né, cara? Sim. Siga e pare. Você para lá, tá uma faixa parada, porque os caras estão lá tapando buraco. Aí você vai, passa um ano, tá tapando buraco de novo. Então você pensa, né, cara, deveria ter feito ou da maneira correta ou refazer, né? E se fosse de concreto, com certeza você não ia estar tendo esses problemas. E até a manutenção é mais fácil. Ia ser mais rápido, ia mais E a ser mais fácil. manutenção é mais fácil. Que é um outro problema muito fácil, e aí falando até do concreto de uma maneira geral. Eu falo muito isso quando a gente tem reunião dentro da prefeitura pela questão do concreto. O asfalto, ele exige uma quantidade de mão de obra grande, que é um problema hoje. Um monte de máquina. Né? Um monte de máquina. Mas o principal, como é que funcionam as infraestruturas urbanas? O bairro nasce e a pavimentação vem depois e a infraestrutura vem depois. A infraestrutura vem por último e deveria ser a primeira. Né? A infraestrutura acaba vindo por último. Muitas vezes até por questão mesmo da cidade, de tamanho, às vezes não conseguir acompanhar o crescimento e tal, às vezes nem é do próprio o executivo que está lá. Mas acaba sendo essa. E aí o que acontece? Então, o bairro nasce, o asfalto vem, e aí depois ele rasga toda a rua para botar infraestrutura. Hoje, pelo menos, já estão falando de colocar infra já nas calçadas, né? Mas, assim, esse é o padrão que nós temos na grande maioria do país. E aí, quando você abre o asfalto, ele nunca mais é o mesmo. Aí você começa a ter aquele problema do famoso band-aid em cima, né? Você sempre tem aquele desnível. Com o concreto, não. Seja ele permeável ou impermeável, né? E aí, falando do PUC de maneira geral, não. Tu não tem esse problema, porque você consegue recompor na mesma cota, né, no mesmo nível. Então você recompõe, vai dar aquela diferença visual, obviamente, de um novo para um antigo, mas você não tem mais aquele sem o degrau, sem o efeito band-aid. E o melhor,
A empresa lá de água aí, né? Falando pessoal aí, no Sabesp, AIG, enfim, um monte dessas empresas todas de água que rasgam as cidades, obviamente, para colocar essa infraestrutura e que não tem o material do asfalto, o cara bota um caminhão, ele chama, numa questão de um volume maior, ele chama a betoneira. Se não é uma coisa pequena ali, só uma ligação de uma residência que ele vai abrir ali, que não dá nem 1 metro cúbico de material, ele faz ali mesmo numa betoneira, meia dúzia de sacos de cimento atrás de um caminhão, a betoneira, a aguinha, ele Pode faz. comprar o Grout. grout. É o que eu falo, o grout ensacado que seja. Entendeu? O cara chega ali, mistura, joga e dá acabamento e já era. Né? Aqui, onde você passou nesse trecho aí, você precisa de ver o rasgo que fizeram. É no meio da rua. No meio da rua. Aí você viu as lajotinhas embaixo. Aí agora eles colocaram lajotas e uns pedregulhos. Entendeu? Você já vai com o carro meio de fianco assim, já tentando não cair ali. Você fala, vai furar o pneu, o cara vai furar o pneu. Mas não tem como não passar, né? E eu garanto pra você que se viesse ali com o concreto e jogasse no local, em vez de esperar vir o piche, né? Você já jogasse o concreto ali, ele ia durar mais do que o asfalto que tá do lado. Entendeu? E falando em sustentabilidade também, né, Paulo? Porque dura mais, é mais econômico o combustível do carro, é mais seguro porque ele é mais abrasivo, melhor a tração e a frenagem, a aceleração. E o concreto é permeável. Menos quente. E menos quente. Questão térmica. Não, questão térmica infinitamente. No permeável, a gente já chegou até 10 graus de diferença. Permeável é menos ainda, né? Porque no permeável a gente conseguiu 10 graus já de diferença térmica. Iluminação chega a ser 20% mais claro, também. A economia de energia chega a ser a 20% a menos, pelo fato dele ser bem mais claro que o asfalto também. Quando usa o Ecocreto, nossa tecnologia, enfim, que você usa eles 100% permeável, deixando que o solo respire, nós já tivemos diferença térmica de 10 graus. Nossa. 30 graus externo ali, tu bota o termômetro no pavimento ali, tava 20. Tá fresquinho. Por quê? Porque a umidade... Nordeste é um absurdo a diferença de qualidade de vida do cara. Eu tô falando de Balneário Camboriú, não tô falando nem do pessoal que pega 40 Manaus, lá, Rio de Janeiro, Manaus, Cuiabá, nossa... tô falando ali de Balneário Camboriú. Então, por quê? Porque a gente permite que o solo devolva essa umidade. E além disso é mais saudável, né? Porque você tendo umidade relativa no ar também, você respira melhor. Enfim, aí a gente pode falar... o cimento... 3 horas aqui. O cimento, ele é poluente, a gente sabe disso. É um material poluente, mas, cara, não dá pra comparar o processo de extração do cimento com o petróleo, cara. Entendeu? O petróleo você tem que furar lá, fazer, né? Às vezes ainda dá um BO, vai óleo pro mar. Não, aplicação a quente, Juan. Aplicação a quente, entendeu? Você vê ali os caras fazendo, você fala, nossa, eu sempre passo óleo e falo, nossa, cara, que a betoneira tava já no jeito isso aí. Eu chegava, lançava e acabou. Esses dias aí a gente tava andando e aí o meu enteado olhou e falou assim, mas essas travessias elevadas podiam ser feitas com permeável, né? E eu ia até perguntar, mas por quê? E até a gente conversou sobre isso hoje também, né? Eu perguntei para ele, mas por quê? Aí ele falou assim, porque essas águas, a água da rua corre e ela acaba sempre, você já reparou, sempre impulsando no comecinho da travessia elevada. E aí se era permeável, essa água vai passar ali e não vai dar problema nenhum. Aí eu falei assim, e ele falou assim, não, mas tem muita gente trabalhando, né? Porque aí você tem o operador da pavimentadora, o operador do caminhão do piche, mais meia dúzia de nego embaixo arrumando detalhe, acabamento. Então, quando tu vai ver, você tem uma equipe ali de 10 pessoas para fazer uma coisa que, se fosse concreto, com 4, 5 tu resolve. Isso pra menos. É isso aí. Não, cara, mas é igual o Diego falou da questão da aquaplanagem, né? Você vê, a gente tem ali indo pro Paraná, né? A gente tem central ali em Castro, Ponta Grossa ali. Tem uma pista dupla que fizeram ali entre Jaguariaíva e Castro, e daí, né? Tem uma parte que é simples, mas ali é muito problemático por causa da questão da drenagem. Quando chove muito, a água ela bate no meio da pista ali, onde tem aquela sarjeta, e essa água é que volta. Então, assim, você não pega nem a aquaplanagem na pista da direita. Você quer ultrapassar um caminhão, por exemplo.
Você já tem que ir assim, já sabe, A cara. barreira New Tá lá, Jersey. Verstappen. Ela bate na barreira e volta pro meio Barreira da pista. New Jersey. Aí você vai passar o caminhão pela esquerda e você já fala, nossa, é aqui que... Né? Aí você já incorpora Vai o Ayrton Verstappen Senna, ali, o Senna e vai... Verstappen, vai, Então, cara. se fizesse essa parte permeável, acabou o problema, né, cara? Não teria isso, né? Você poderia até jogar o caimento pra lá que... Juan, que fosse antes da New Jersey, que fosse, vamos pôr aí, 20 centímetros de permeável. Já ajuda Ela um já monte. não ia bater e voltar igual você tá falando. Exatamente, já Ela ia. ia bater e morrer. Exatamente. Né? E embaixo da barreira New Jersey ali, você podia colocar lá, cara, sei lá, uma camada ali de 30 de brita pra segurar ali o bolsão, né? Ah, mas nem precisa, porque no caso aí não Nem deve precisa, ser, né? né? Deve ser simplesmente aquela lâmina É. d'água de 5 Nem centímetros. precisaria. Se você fizer uma basezinha de 10 ali, essa água de 5 centímetros, ela já tá ali É o que toda... a gente sempre fala aqui, Paulo. O concreto, ele é um produto maravilhoso. É. Cara. O concreto é Fantástico. acho que é uma das melhores invenções da humanidade, porque tudo que você vê de infraestrutura tal, cara, só é possível hoje, as grandes obras, né, por causa do concreto. Entendeu? Senão que- você não conseguiria fazer. Só Cara, perde obra- pra água, né? Obra grande, obra pequena, não existe o cara fazer uma obra dessa sem concreto. Teve umas vezes. A gente fala o jargão aqui, né, Juan? Que quem não concretou ainda vai concretar. Um amigo meu uma Aguarde. vez falando comigo, porque aqui no Brasil ele tava vendendo negócio de casa de madeira tal, querendo emplacar aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, lá fora, não usa concreto. Eu falei, cara, você tá por fora, irmão. Embaixo dessas casas de madeira aí, tem uma baita estrutura de concreto. Usa até mais concreto do que... Dependendo do Não tem peso como- dela, Tem como você fugir do concreto, É. cara, entendeu? Você não vai fugir dele. Ele tá presente na nossa vida. Com certeza. O que a gente precisa, né, Paulo, é utilizar cada vez mais de maneiras, né, inteligentes, planejado, até para não queimar o produto, como não pode queimar o PUC. É Exato. um produto que é muito bom, mas não adianta nada, sei lá, usar um concreto ruim, né? Pegar uma concreteira que não esteja preparada para entregar o tipo do concreto que tem que ser. Ou que vai fazer aquela economiazinha pra entregar. Para entregar. Pegou barato a obra, a licitação e não sei o quê. Aí pega uma equipe que não está treinada para executar. Assim, mesmo assim, dificilmente vai ficar pior que o asfalto. Mas vai entregar uma coisa, cara, que esteticamente vai ficar horrível. Você Exato. vai olhar e falar, prefiro o asfalto, eu acho, hein, cara. Era mais lisinho, era mais bonito e tal. E é a mesma coisa no permeável, né? Por isso que é tão importante esse trabalho que você faz de treinamento da galera. E é uma impressão que o asfalto é lisinho, né? Porque eu já ouvi muito, não, mas o asfalto é lisinho e tal. Eu falo assim, cara, para um dia e olha bem pra ele, pra você falar que ele é lisinho, porque ele não é lisinho. Cai de moto nele. Não, obrigado. Cai de moto nele. Ou de bicicleta, cai rápido no asfalto. Essa eu já de caí bermuda. algumas vezes. Cai de bermuda no asfalto, fica aquele carrinho de aquele rolemã. couro rosa, assim, ó, sai, se você vê que a pele... Né, não tem essa de ser lisinho. Não é liso, é super. De carrinho de rolemã. De carrinho de alemã, né? Aqui é bom de andar de carrinho de rolemã. Nossa, É bom. cara. Ih, Altas aventuras. Roller. Né? E o amigo que passava o rolimã no dedo, que tava segurando pra ter que passar. Nossa, cara. Então, assim, não tem. E além de tudo, geralmente ele tá numa alta temperatura. Então, do jeito que sua pele encosta ali, meu amigo, derrete, né, cara? Então, Mas como eu falei, nada contra, também é um material importante. Porém, no Brasil, principalmente, você tem cimento abundante, né, cara? Não faz muito sentido. Mas vamos voltar pra casa de madeira, né? Uma coisa muito Estados Unidos, casa de madeira. Tá, o cara fez a casa de madeira, mas certamente a calçada dele é de concreto, a entrada dele da garagem é de concreto, radier. né? O radier dele é de concreto. E aí o Ecocreto entra também como uma grande alternativa. Por quê? Porque tu faz o radier para sustentar a casa e também para evitar a umidade. A hora que você coloca um radier de permeável que ele respira, O baldrame, né? Você poderia fazer também, né? Cara, fantástico. Mas Né? tá bom. então, assim, essa também é a solução. E aí, voltando para aquela questão de preço, também a gente ouve muito saindo aqui para a questão até do próprio steel frame.
que fala assim, não, mas a parede é oca, né? O cara vai lá no banheiro, eu ouço. Eu falo assim, porque tu comprou preço. Porque no meio da parede tinha que ter lá espuma expansiva. Que aí é aquele negócio que, não, mas eu faço mais barato. Aí o cara economiza lá e aí é quem que paga? É o steel frame que não funciona. Quem que paga no caso de um PUC mal feito, de um permeável mal feito? É a falta ou aquela economia mal feita. A culpa é do produto e não de quem executou. É o que a gente sofre todo dia no concreto. Todo dia, cara, assim... você tem esse tipo... Não a Superbase em si, mas todas as concreteiras. Né, cara? De ter algum problema numa obra e o cara tá culpando o concreto. E você vai ver, o concreto não tem nada a ver, cara. Foi execução, foi outros fatores ali, a falta de planejamento, né? Falta de dimensionamento para receber aquele material que, por exemplo, o cara vai lá, pede 100 metros cúbicos de concreto, coloca uma equipe pequena, de repente você tá lá com 5 caminhões de concreto parado, esse concreto começa a vencer, o cara vai, utiliza esse concreto vencido, coloca água nesse concreto para utilizar, porque ele não quer perder, a concreteira não vai, né, absorver esse custo. Fala, cara, você pediu para carregar, eu carreguei, mandei, mano. Tá aí meu concreto. Se você não tá dando conta de descarregar, o problema é seu. Organiza né? teu Você time, não né? quer o concreto, você manda de volta, assina a nota e beleza, eu vou descartar aqui, vou dar um jeito para descartar esse concreto. Que ainda já é outra bucha também, né? É outra bucha também. Só que aí o cara não quer ter esse custo. Não. Entendeu? Então, muitas vezes o cara força a barra ou quando ele não quer jogar nas suas costas. Falar, não, cara, mas o concreto não sei o quê, né? Eu não vou arcar com esse custo. Então é aquela briga, por maioria das vezes, falta de conhecimento do material que você está trabalhando, falta de capacitação da equipe, né, para executar a obra e falta de planejamento. Né? Então são 3 coisinhas aí, cara, que se tiver tudo alinhadinho, é para ser sucesso. E a falta de comunicação. Já teve obra de gente chegar que não tá pronta. O caminhão chegar, o cara tá terminando de amarrar, sabe? Fechando caixaria. Ela tá pregando a caixaria ainda. Cara. Não tá pronto aqui, cara. Ô Paulo, aqui no Podcreto a gente entra no túnel do Quer tempo. nada já, velho? E passa rápido. Foi rápido. Passa rápido. Opa. É muito legal o episódio. rápido. Queria agradecer Ainda demais. tinha mais coisa pra gente falar Nossa, aí, pô. tem bastante coisa, cara. Vamos fazer aí mais Vamos. né? Mais 2, mais 3. Eu tava engatilhado aqui. Né, que você for fazendo novas coisas, vem trazer pra nós sempre. Né? Igual você vai fazer lá no Ibracon e tal. Sempre que tiver uma novidade, traz aqui pra gente. Só para finalizar, diante dessa última fala do concreto, vencendo e tal, a gente teve uma situação com podemos dizer assim, um cliente, não era um cliente nosso da Ecocreto, mas que era um cliente que ele quis, né? Me ligou, não, o concreto tava com problema e tal, e pô, dá uma olhada lá, eu vou ter que ir para cima da concreteira. Tá bom, fui lá. Chamei o pessoal da concreteira também, conversei com eles. E aí o cara falou, não, a obra começou aqui e terminou ali. O caminhão fez esse trecho. Tá bom. E eu liguei pro cara e falei assim, cara, agora me explica uma coisa. Como é que o concreto começou bom, no meio ficou ruim e terminou bom de novo? Não existe isso. Não tem então, como. essa importância que você deu, e aí que a Ecocreto entra nessa questão das capacitações, do treinamento e dessa Discernimento. Não, disseminação. Travou aqui. Disseminação do conceito, e agradeço aqui a oportunidade da gente estar batendo um papo sobre isso. Por quê? Porque o mercado precisa entender que tudo tem os seus detalhes e que eles precisam ser respeitados. Né? Só para a gente concluir aí e a gente entrar no túnel do tempo teu aí. Não, aqui realmente é rápido. Eu queria agradecer muito a sua participação. Como eu falei, eu tinha diversas coisas engatilhadas aqui. Aliás, o certo era ficar aí mais umas 2 horas. Né? Mas a gente quer fazer, e a gente está planejando de fazer um podcreto especial, alguns podcretos especiais, chamar mais de um convidado, legal, fazer ao vivo, soltar o tema e deixar pancadaria. Asfalto, PUC e impermeável junto. Trazer um cara de asfalto e de PUC junto. O UFC da pavimentação. Deixar a porrada comer, né? Mas o gostoso, e o Podcreto, ele nasceu para isso. Sabe? Porque o nosso meio ele é tão fantástico. Sim. Ele tem tantas soluções que são pouco exploradas, né? E a gente vem tentar... quem somos nós, né? Mas a gente vem tentar ajudar nisso daí, né?
mostrar a informação. Então, quem assiste, a galera que acompanha, tem vários que falam para mim, pô, não perco um, e eu fico muito feliz. Entendeu? Ele tem a oportunidade de saber essas informações e também de saber executar melhor esse serviço, esse concreto dele, receber melhor, né? Aproveitar o produto que ele está comprando. Comprar melhor, né? Às vezes gastar um pouquinho a mais, que não, ele não está gastando a mais. Na verdade, ele está fazendo a compra certa. Exato. Né? Porque a economia burra é o maior, dos prejuízos. E você desmanchar qualquer estrutura é traumático. Né? Então, você fazer uma boa compra, fazer uma boa aplicação, aí que está a chave do negócio de sucesso. Né? Então, eu queria agradecer você mais uma vez, cara. Fantástico. Faz tempo que estava enchendo o seu saco para você vir, né? E, putz, fico feliz que deu certo. Agradecer você, Juan. Agradecer a equipe aí do César aí. Os caras são nota 1000, né? E agradecer você que acompanha a gente aí, sempre tá junto com a gente. Continue acompanhando, critique, elogie. As críticas são muito bem-vindas, sabe? Eu acho que o feedback é um presente que a gente ganha. Então você tem que encarar ele da melhor maneira possível sempre. Se é um elogio, fique feliz. Se é uma crítica, fique feliz também, porque a partir dela você pode ver se você realmente está errando e focar naquele ponto fraco ali. Beleza, galera? Então curta aí, compartilhe, manda para todo mundo. Vai estar a descrição do Paulo aí, da Ecocreto, na descrição do episódio. Entre em contato com ele. Se você quer fazer um permeável, chama esse cara que ele é fera. Beleza? Tamo junto, galera. Pode Creto!